Bueno, estamos en la tercera aula de cratología y acho que vai ser bem interessante para todos. Lo que estoy mostrando en la tela es un cuadro de dos poderes, dos 7 poderes del Estado y su evolución en las 3 fases de defensa, conquista y dominio. Lo mismo después vamos a ver en relación a los poderes del individuo que adquieren otra connotación, tienen otros nombres, mas son la misma en un proceso de identificación con cada individuo. Tenemos que ver, por ejemplo, que en el proceso de religión, la creación de religión se forma en un proceso defensivo encima de doctrina y dogmas. Después tiene un proceso de conquista que se hace a través de la promesa y después se mantiene el dominio a través de un misterio, do inexplicável y da idea de que existe algo que tiene dominio sobre nosotros, mas no es racionalmente explicable. Vamos a ver en cada uno de los poderes el proceso evolutivo que el Estado utiliza para tener dominio o tener control. Es interesante que entiendan esto, esos mismos poderes. A matriarca tinha, el Estado patriarcal tem, los manipula de igual forma que manipulaba a 1000 años atrás. A matriarca tinha y también los manipulaba de una cierta medida, pero ya estaban incluidos en su propia esencia matriarcal. Teve algunas cosas que fueron modificadas y que llevaron al fracaso del sistema matriarcal y al dominio del patriarcal. Claro que cada uno de estos temas puede ser extremadamente aprofundado, mas nos estamos pasando por cima, dando una muestra de ellos para después ir directo a la cuestión, la problemática del individuo. No puedo me deter en cada uno de los puntos, mas yo quiero que ustedes después los vean y los analicen y los estudien en más profundidad. Teve una cosa que ficou un poco pendurada, porque yo tuve que presentar, digamos así, las fases del matriarcado y patriarcado, y en las preguntas que se me hicieron, se me trouxe a interrogante si esos 7 poderes existían en las diosas más, las grandes matriarcas, digamos así. Tenemos que entender que en la época del matriarcado, la deusa no era un deus, era uma deusa, uma mulher, porque ela trazia a vida, ela tinha o símbolo do grande ventre, dos grandes seios. Então, a natureza proveía os frutos das árvores, todo era representado como uma figura arredondada que nos dá a vida. Então, partimos de una idea de que en el matriarcado los dioses eran geradores de vida y eran matriarcas o eran figuras femeninas. En el patriarcado los dadores de vida son el hombre, el macho de especie, no es a fêmea. Entonces, en aquella época, digamos así, a grande chamada tribo, a grande directora da tribo, a grande matriarca, ela fazia o parto, curava, tinha essa relação místico-mágica com a natureza e quando surgia um problema de saúde ou algo, ela conseguia intuir ou sentir como era a forma de tratar, de curar e de alimentar. É decir, existia um fator de aprendizagem que era eminentemente intuitivo ou de comunhão com a natureza, que todo xamã de todas as tribos que existem establece o tenta establecer esa relación a través de un estado alterado de conciencia, por alguna bebida, un cogumelo, puxando un fumo, es decir, perder la conciencia para tener contacto con la grande conciencia de la naturaleza y a través de eso aprender a tratar y curar. Entonces, a matriarca era una grande mãe, sí, que daba vida, daba comida, curaba, ¿ah? Eso es importante, después de dar comida a los sellos, él alimentaba a través de lo que la naturaleza producía. Se sabe que el matriarcado, el no matriarcado nace de la agricultura, como nós entendemos hoy. Y también sabemos que las mujeres, por lendas, se sabe que existían
as amazonas, que seriam mulheres guerreiras. Bom, isto é importante que se entenda. A mulher, fíjense uma coisa interessante, nos anos 70, entre 70 e 80, o exército israelense integrou mulheres a sua infantaria. Mas depois de uns 10 anos de experiência, eles retiraram as mulheres de infantaria, especificamente por quê? Porque viram que em ataques corpo a corpo, em processos de luta e de agressão, a mulher perde o controle e pode esquartejar o inimigo. É decir, ela entra em um estado especial, anula sua consciência e se transforma em uma figura extremamente violenta. Na própria natureza vão ver que o lado feminino é muito mais forte, digamos, e violento que o masculino. Só vou ter que dar uma paradinha, um segundo, por favor. Estou com alguém querendo entrar na minha casa e não está conseguindo. Então me dêem, por favor, um minuto. Bom, voltando. Então, desculpem o atraso, um minuto, mas é assim. Eu lembro uma vez que estava no meio do campo, a cavalo, com um cachorro que acompanhava os passeios a cavalo que eu fazia, e tinha uma vaca protegendo seu terneirinho. Vocês não podem imaginar o que a vaca faz. Ela ataca o cachorro se sente ameaçado, seu terneiro. Mas quando uma vaca ataca, ela não fecha os olhos como o touro faz, que fecha os olhos e dá um passo. A vaca não, a vaca pisa, morde e golpea com os olhos abertos. Então, o nível de agressão, digamos assim, é muito maior que del próprio macho. Então, diria que o processo da agressão feminina, se aparece já na história das Amazonas, depois em um processo evolutivo, lo podemos ver em aqueles que treinam artes marciais, etc. A mulher tem uma certa capacidade de agressão diferente da do homem. É decir, chegado ao nível de velocidade que o homem tem, quando o homem desenvolve toda a sua técnica e sua velocidade, e passa por o processo de desenvolvimento de resistência e depois da resistência à velocidade. Quando chegamos à velocidade, quem é que ganha? Ganha a mulher, porque a mulher tem um fenômeno a mais que é o fenômeno intuitivo. É decir, ela pode perceber o ataque por onde vem, e quando chegamos a um altíssimo nível de velocidade, essa percepção é o que define o contra-ataque, que é instantâneo. São instantes, nem chega a um segundo. Então, sei de muitas tradições e estudos que diziam que a mulher não podia ser treinada nas artes marciais porque ela era um perigo para os homens. Né? E vamos ver que a imagem que o homem tem da mulher é que é um enorme perigo, ao ponto que quase que ela anulou como um ser. Então, o medo era extremamente grande. Mas a intenção minha é mostrar agora que a mulher, ela exercia todos os 7 poderes em uma só figura, é decir, ela não se dispersava, a justiça era dela também, e o simbolismo da deusa da justiça ainda hoje é usado. A ideia da educação, da tribo, das tradições, das comunicações, tudo
estaba centrada en una figura. ¿Tá? Y el método, uno de los métodos interesantes que ya existía en la antigüedad, acrediten o no, es la fofoca, ¿no? Es decir, la fofoca puede ser extremadamente negada dentro de la sociedad, en grupos, dentro de la estructura familiar, en varios aspectos. Mas ni un líder niega a fofoca. É a forma que ele tem de enterarse das coisas que ninguém vai dizer de uma forma direta. Então, o líder alimenta a fofoca. Ah, mamãe, tu não sabe o que o irmão fez. Bom, a necessidade de chamar a atenção da mãe e do pai estabelece a fofoca como um meio de vínculo de comunicação. E se isso é verdade ou mentira, a grande líder e o grande líder ficam sempre com aquela ideia. Se tem fumaça, tem fogo. Então, o líder vai tendo informações que vêm de baixo, que vêm do meio, que vêm de cima. Muitas informações contraditórias, mas a informação serve. Porque não é só o que se diz, é o que as pessoas que dizem pensam também. Quando vemos que uma pessoa nos diz algo, também sabemos o que ele está pensando frente ao que ele está falando. Todas as informações, tanto o que transmite a fofoca como o objeto da fofoca, são importantes para o líder. Sobre a estrutura política, se sabemos que a matriarca não diversificava seu poder e não se unia. Então foram erros básicos de um processo evolutivo. Na medida que a tribo cresce e entramos em um nível de expansão que uma pessoa só não pode controlar, temos um colapso. Não temos a união das matriarcas. Tá? E não temos, digamos assim, a capacidade de relegar funções, que é essencial no processo do domínio e do controle. O matriarcado, contudo, durou muito mais que o patriarcado até agora. Então vamos ver esse processo evolutivo no tempo. Vejam que no caso das monarquias, los estados totalitarios, socialistas, comunistas, dictaduras, democracias, essas situações só trocaram os representantes do poder. Se tinha um representante que durava toda a vida, que era um rei ou um faraó, e depois temos, digamos assim, ditaduras, que também tentam durar toda a vida, democracias representativas que duram 4 anos, 7 anos, dependendo, 6 anos em outros lugares. Igual a tentativa de esos governos de se preservar. Si no es una persona, un presidente, es un partido. Si no, el presidente fica reeleito. Entonces vemos que un presidente puede durar 8 años, 9 años, 10 años no poder o más. Lo que interesa no es que disminuye el tiempo. En realidad, el sistema patriarcal se mantiene igual, solo troca una persona, mas la estructura es la misma. Troca quien manda con una serie de promesas que, en teoría, son solo promesas. En términos reales, si vamos a avaliar los estudios cratológicos que nos dicen sobre lo que un hombre puede hacer, de un 100% de las cosas que un hombre promete, un 20% son realizables en un gobierno. Es decir, eso no soy yo, es lo único que yo digo. El propio Sarney, en su gobierno, él estableció una relación de valores muy clara, que es la misma que la cratología ya avalió. De todo lo que él quería hacer, o dice, en teoría él dice que es un 20%. Entonces, si el propio presidente que asume, digamos, una estructura de poder reconoce que para llegar al proceso de ejecución de sus ideas precisa de un tiempo y de una capacidad ejecutiva que él no tiene, porque es una única persona, dentro de un sistema extremadamente burocrático que tranca el proceso evolutivo. Bom, entonces, estamos hablando de algo muy parecido en relación al individuo. De todo lo que uno se propone en la vida, tiene un porcentaje y eso depende mucho de la relación con sus propios poderes, que es lo que nos vamos a ver más adelante. Entonces, a pregunta está, ¿aonde nos estamos ahora? ¿En qué estadio del proceso evolutivo del patriarcado estamos? Lo que yo puedo decir a ese respecto es que teve un proceso de dominio centrado en un hombre. Eso sería el proceso más defensivo del Estado patriarcal. ¿Cuál es la tendencia?
conquistar. A democracia está em plena expansão de conquista. Não tem um sistema de governo que enfrente a democracia, certa ou errada, está se espalhando pelo mundo hasta que llegue ao ponto de estrutura de domínio, en el cual vamos a ver un mundo relativamente unido dentro de un sistema, tanto político, económico, que son los que van a establecer el dominio de la humanidad. No sé por cuánto tiempo, mas es a donde el patriarcado nos lleva. Con eso no quiero decir que es algo ruim o algo bom. Eso depende mucho del proceso evolutivo da cultura, da sociedade e de muitas outras coisas que se vão interligar hasta chegar a esse ponto final de domínio absoluto. Então, não vou fazer profecias a esse respeito. Mas posso falar, sim, claramente, do que é hoje. Então, quando um político fala de fome, crianças e saúde, ele claramente se refere a questões matriarcais. Isso é claro. Então, os velhinhos vão poder ter uma boa aposentadoria. Mentira. O líder o que quer é que aquele que não produz, não fique. Quem não produz, não sirve dentro da sociedade. Essa é uma coisa clara para o líder, um enorme problema. Assim como aquele ministro japonês que falou que os velhinhos deviam morrer. Bom, faz um mês e meio atrás, Mujica, presidente do Uruguai, diz que não estão podendo pagar aos jubilados, que os jubilados são os aposentados. É dizer, existe toda uma tendência a eliminar aquele que não produz. Acho que já vemos isso na China, já vemos o mesmo no Japão. Vemos a crise em Brasil, só que Brasil não vai tomar uma medida drástica. Eu acho que o ano que vem vai começar a tomar uma medida e dizer, bom, agora vamos aposentar os homens aos 70 anos, vamos dizer, ou 75 anos. É dizer, vai ter mudanças até chegar a um ponto no qual o aposentado vai passar as mesmas estruturas que existem em outras sociedades, e geralmente cuidado por suas famílias. Vemos isso no judaísmo, vemos isso no Japão, vemos isso na China. Claro que para que isso se dê, esta sociedade tem que ir se assumindo e reconstituindo a estrutura familiar, coisa que acho que é muito difícil. O patriarca, quando assume realmente o poder, quando ele promete, quando ele quer o poder, ele promete tudo o que uma mãe prometeria. Agora, quando o patriarca assume el poder, ele vai se preocupar com uma coisa, que é a produção, o crescimento econômico e a sustentação do seu poder. Produção, crescimento econômico, sustentação do poder. Toda a estrutura econômica e financeira que lhe ajuda a preservar seu poder. Isso é fundamental. E depois, quando venha toda uma cobrança da sociedade sobre ele, como ele não é a mãe, e ele não tem como resolver, ele vai devolver o pacote para a sociedade. Bom, temos problemas de saúde, temos problemas de educação, temos problemas de segurança, temos problemas disso, problemas... Sim, lembrem-se que quem protegia o filho era a mãe. Essa é a grande proteção, é a figura materna. O papai ia casar, procurar comida, se reunir com outros e formar grupos de casa. Quem cuidava era a mamãe. Então, a sociedade pide, mas mamãe, presidenta, e a saúde, e a educação, e a segurança. Isso não é um problema meu, a culpa de todas as ausências, disse o líder, de todos os problemas é de vocês. Se não tem saúde, porque não tem médicos. Não porque a mãe não cumpre sua função dentro do Estado, que é proteger o cidadão. A culpa é dos médicos. É decir, o problema vem para o líder e o líder lo devolve à sociedade. O que é uma coisa absurda. Tem problema na justiça, a culpa é dos juízes. A culpa não é minha. Mas tem problemas de educação e não... Bom,
A culpa dos professores que não estão educando o que deviam educar e ensinando como bem, e deviam trabalhar de graça, porque o educador tem que ser um servicial da sociedade. É decir, a ideia de que o médico tem que se doar é a mesma ideia que o educador, o enfermeiro, é decir, existem imagens matriarcais na sociedade que o patriarca toma e diz, a responsabilidade deles, eles deveriam trabalhar de graça, como uma mãe deve de cuidar de seus filhos, deve de cuidar porque é sua obrigação, devem trabalhar para o Estado, para servir o Estado como mães. Bom, isso é o que o líder faz. Devolve à sociedade sua problemática. A sociedade lhe traz uma problemática e ela se la devolve à sociedade e ainda coloca certo nível de trabalhadores, como os educadores, os que lidam com a justiça e com a saúde principalmente, que são figuras eminentemente maternas, como tendo a obrigação dentro do Estado de servir a comunidade. Y el Estado administrar eso, es decir, transforma al ciudadano en esclavo, virtualmente un esclavo, para servir a la sociedad. Entonces, ¿dónde está el líder? El líder matriarca no existe. Ese es el líder patriarca. Va a ser así y ya es así. Y nos tenemos que entender que nos van a querer convencer de que el líder está haciendo una enorme transformación en la sociedad. Lo que está haciendo es devolver a la sociedad un problema que la sociedad no tiene cómo resolver y que espera que el líder resuelva. Entonces llega el pacote a bomba, el líder empurra de bola. Va a bola, ven bola, va a bola, ven bola. Eso es lo que el patriarca hace, ¿no? La matriarca. Por eso digo que en el patriarcado no tenemos una evolución de las cosas básicas que una sociedad precisa para se sentir estable y segura. Y eso es lo que lleva a enormes crisis que después estalan en tragedias, revoluciones, violencia. Cuando el líder asume y no sabe equilibrar las fuerzas del matriarcado y del patriarcado, él solo hace cocó. Es lo único que le hace. En su ignorancia, lo único que va a hacer es todo aquello que le sirva para se mantener en el poder. Bueno, esto es importante porque vamos a empezar a entrar en otra parte que es extremadamente compleja. Y nos tenemos que tener la mente abierta para entender las cosas que nos vamos a ir hablando de ahora en diante. Existe una fórmula de poder externa e interna. Es decir, en la parte mística y espiritual existe el desenvolvimiento del lado espiritual del individuo, una energía y una fuerza que la van a encontrar en todo el mundo, el proceso de formar místicos, iniciados, chamanes, etc. ¿Es importante eso? Sí, es un desenvolvimiento interno que también tiene 7 poderes, pero que se dirigen en una dirección, tanto interna del ser como en la procura de esas fuerzas en el universo. En el lado externo, el entender los 7 poderes, su desenvolvimiento, las etapas evolutivas, nos van a permitir atingir objetivos y realizar objetivos mucho más que en un 20% de las propuestas que uno tiene, como falei en el inicio. A maioria das pessoas tem ideias, luta por elas e atinge um porcentagem mínimo. Quem trabalha com a cratologia e está constantemente analisando o seu jogo na vida dentro do estudo cratológico, ele tem fórmulas para atingir objetivos que são muito práticas e que o levam com mais facilidade ao que ele deseja. Agora, temos que entender que para que haja um equilíbrio, tanto en el mundo externo como interno, los dos tienen que fusionar. Eso es esencial para atingir a etapa do dominio y do control, tanto en un plano interno como externo. No podemos solo desenvolver el místico e isolarlo da sociedad, botar en una montaña y dejar que le crezca para dentro. Entonces se transforma en un ser egoísta, él tiene que vivir en esta sociedad. El misticismo no debería destruir a familia, digamos así. Vamos a dar un ejemplo. En un momento aparece Cristo y dice a sus discípulos,
deixa tudo e me sigue. É decir, larga tua família, teus filhos, tua mulher, todo o trabalho, tua profissão, me sigue porque o que nós vamos fazer é mudar o mundo. Bom, na cratologia entendemos que para que haja equilíbrio, o discípulo tem que aprender a manter a sua família, a sua empresa, seu trabalho, sua profissão, tudo o que ele quer e crescer internamente. As duas coisas podem ser feitas. Não é preciso destruir uma ou a outra. O importante é chegar ao processo do equilíbrio. E nos sistemas que nós vivimos, como falamos anteriormente, os poderes do líder, do patriarca, como ele não tem como carregá-los, então ele os divide. Agora, vamos supor uma coisa, que eu digo, ministro de saúde, encontre uma solução para o problema da saúde. A solução, então, vamos culpar os médicos. O próprio médico diz que o culpado são os médicos. Então, vamos trazer médicos. E vamos pagar um salário mínimo e los vamos deixar ali morando no quartel. É decir, não podem sair do quartel. Tem que ficar ali para melhorar o problema da saúde de um país. Es decir, no está resolviendo un problema. El ministro también no está resolviendo el problema, está tapando el problema de un país sin una solución que el propio país quiere. No estoy discutiendo si está cierto o errado, es decir, políticamente es errado, cratológicamente absolutamente errado. Todo tiene que ser trabajado en conjunto para que haya una solución real, tanto lo que el Estado tiene que colocar, el gobierno tiene que dar para que haya funcionamiento de hospitales, estudios, facultades, universidades, todo tiene que participar para que eso se mantenga en un alto nivel. Si tiene una crisis es porque los gobiernos anteriores no tuvieron el lado matriarcal resolvido, o por lo menos tentando resolver. A crisis muestra a crisis del sistema patriarcal frente às necessidades que a sociedade tem. Mas, no sistema patriarcal, o governo é extremamente sobreprotector. Então, temos que entender isso. Divide, o Estado, o governo divide as funções básicas do patriarca, que devia ser patriarca-matriarca, e nessa subdivisão ele tem uma imagem preservada e um controle, porque se amanhã algo fracassa, ele pode demitir o ministro. A imagem de, não, vou trocar por outro ministro. Então, ele fica preservado. Troca um ministro, descobriram aquilo, o cara não é capaz, todos os anos pode trocar de ministro e fazer alianças com novos partidos e assim ir mantendo essa estrutura de poder. É decir, a realidade que é a administração do governo, do Estado, não interessa. Interessa a preservação do poder. Então, o indivíduo que fica na expectativa de que se lhe dê educação, saúde e segurança, ele fica perdido, porque ele não pode exercer isso. É decir, não pode uma pessoa fazer uma represa em um terreno e produzir luz para ele mesmo. Vocês sabem disso. Se faz isso, é uma presa. É decir, existem leis al respeito. O indivíduo está preso a um governo, tem que comprar um carro e pagar gasolina. É decir, o governo ganha com a gasolina e ganha com o carro, ainda que seja combustível fóssil, e todo mundo esteja indo em direção aos combustíveis que não poluem. Não interessa. O que interessa é que haja produção e economia. Então, não vemos um interesse real em um processo evolutivo. Isso é claro e isso é eminentemente patriarcal, não tem que entender. Então, o que queda para o indivíduo? Se perdemos as proteções que, em teoria, o Estado e os governos deveriam dar, o indivíduo tem que se assumir. Tem que recuperar, digamos, o poder que ele tinha sobre si mesmo. Esses poderes que o indivíduo tem foram passados para o pai, para a mãe, para as pessoas queridas, para a empresa, o médico, o advogado, a escola, a religião, os governos, os presidentes. É decir, não espera alguém que resolva nossos problemas. Quando não tem, e você tem que tomar consciência que na realidade, na sociedade, não tem quem resolva, então o indivíduo tem que começar a se resolver.
não é derrubar o Estado, derrubar o governo. É derrubar a dependência que uno gera em relação às interdependências com a família e com toda a estrutura que se gerou ao redor de nós. Porque todas essas interdependências nos vão castrando. O Estado, a própria família, as empresas, toda a estrutura que nos rodeia nos vai anulando o poder que cada indivíduo tem de sobreviver, crescer e conquistar. Se transforma em um objeto. E dessa forma o Estado o controla. Então, quando Freud fala de dependência edípica, ele a relaciona com os pais. Tá? Bom, aí vem a história, não? Do papai, a competição com o falo paterno. Jung fala do pai e da mãe, o medo à grande mãe. Para Freud o problema é papai, para Jung o problema é mamãe. Bom, o problema é muito maior. Tá? A dependência edípica está associada a essa ideia de que existem soluções externas a nossos problemas e que nós temos que apoiar essas soluções. Em realidade, quem criou essas ideias é o próprio Estado patriarcal. A administração real de nossa existência, de nossas vidas, passa por nós. Essa é a grande realidade. Não tem, é decir, temos que ter consciência cada vez mais de que temos que assumir o controle de nossas vidas, de nossa saúde, de nossa própria defesa, o fato de ter relações com as pessoas de uma maneira que possa haver troca, não só doação e entrega e nada de retorno, todo tem que ter uma troca. Então, no processo de recuperar nossa individualidade, nosso poder e nossa identidade, existe uma série de passos necessários em um processo evolutivo de uma consciência que foi apedrejada durante centenas de anos e modificada. Então vamos a estudar meios de recuperar o poder, a capacidade de ter, de gerar, de fazer, coisas que nos foram tiradas totalmente. Só que, claro, quando uno está preso dentro de um país, dentro de uma cidade, dentro de uma profissão, dentro de um salário, toda a sua vida fica presa a um número. O que você é? Ah, eu sou marceneiro. O que você é? Ah, sou engenheiro. É decir, as pessoas ficam catalogadas, vão ter seus salários, seus lucros, e vocês vão dizer, bom, e onde está o crescimento? Não temos crescimento em um operário, não temos crescimento em um profissional liberal, porque eles ficam presos a um número e um salário. Monta uma empresa, é muito difícil hoje uma pessoa montar uma empresa e fazer fortuna com isso. Pode ser que ganhe fortuna inventando um programa de computação. Pero trabalhando, não. Entrando em outras atividades, pode ser, principalmente a política, é a forma mais rápida de ficar rico. Então, outra coisa importante que temos que entender que é recuperar os poderes, que agora nós vamos entrar a discutir e a falar cada um deles. E depois entender claramente que não adianta dizer, vou desenvolver este poder e depois este outro poder. Os poderes, para que permita que o homem cresça e evolua, tem que trabalhar em conjunto. Isso é muito importante. Cada poder, cada pilar é uma ferramenta, é uma peça a mais em nosso jogo. Quando vamos tirando as peças, então vamos perdendo o poder. Quando alguém joga o xadrez, sabe que é interessante jogar com todas as peças. Eu não posso jogar só com um peãozinho e o bispo, o peso do cavalo, o peso da torre, o peso da rainha. São peças todas extremamente importantes para levar o jogo adiante. Senão vou perder sempre. E vou perder porque estou jogando contra meu próprio destino. Sempre vai acontecer algo contra. Quanto mais ferramentas tenho, mais possibilidades de atingir um objetivo vou ter. Mas essa capacidade de luta que o indivíduo tinha e que tem, em alguma medida, e que passa por o processo de defesa, ataque e domínio, é decir, temos que ter os 7 poderes nesse processo evolutivo. Tá? Mas esse processo evolutivo precisa uma evolução da consciência
individual. Y esa conciencia individual fue esmagada, retorcida, pisoteada durante centenas de años. Entonces, existe una serie de procesos que fueron gerados junto con la idea de una conciencia, es decir, la conciencia, valores, principios, moral, ética, todo lo que trata sobre lo que es cierto y errado. ¿Y quién dice que es cierto y errado? Entonces, nuestra conciencia está poluida por una infinidad de informaciones que se contradicen, están en constante contradicción entre el mundo instintivo, lo que yo deseo, y lo que yo puedo hacer, que la sociedad me permite, que el medio me permite. Bueno, es evidente que tenemos que pasar por un proceso de liberación de esa represión. Claro que eso ya fue tentado infinidad de veces, porque tenemos que ver que el movimiento hippie nace como una tentativa de dar un choque en la represión. Es decir, el movimiento hippie fue en los años 70, ¿cierto? 60, 70. Decían ellos, crearon una segunda guerra mundial, casi destruyen el mundo. Aquellos que nos quieren enseñar moral y ética. Entonces, este mundo es un caos, yo no tengo por qué me unir a él, eso era la mentalidad hippie. El problema era muy grave, en realidad la Segunda Guerra Mundial tiene momentos interesantes en el cual vemos el Papa Pío XII abrazando a Hitler. Y en sus comentarios históricos está muy claro que se aceita la muerte de los judíos porque también fueron ellos que mataron a Cristo. Entonces era como, digamos así, a punición por ter matado al Filho de Deus. Teve un abrazo político entre el líder religioso y el líder del movimiento nacional socialista. Fíjense que en otro momento Lord Chamberlain, cuando le ofrecieron la posibilidad de comprar judíos, porque los alemanes vieron el costo que tenía por matar a los judíos, llevarlos a un campo de concentración, enterrar, etc., todo el costo. Ahí calcularon y dicen, bueno, nos podemos vender para vos, me pagan 5 libras por cada judío y nos mandamos todos para la frontera y ustedes fican con ellos. Lord Chamberlain, este famoso inglés, dice, no vamos a negociar con la vida humana. Todo el mundo entero se lavó las manos y dejaron a los judíos ser quemados en fornos. Eso es verdad. Es una verdad innegable. Eso, leer los libros de historia antiguos y ver que eso está allí. Esos comentarios existen, son reales. Entonces, tentarse liberar, que fue el movimiento hippie, una tentativa de liberación, sí. ¿Cómo? Liberarse da culpa, dos conflictos, das obrigações, das responsabilidades. Tu tens que trabalhar, tu tens que seguir a ordem, tu tens que te casar, tu tens que ter família. E sabe que o movimento hippie, paz e amor, bicho, sexo liberado, mundo libre e todo paz e amor. Bom, pero para eso se drogaban, bebían, porque para liberarse de la represión, ellos tentaron un camino que era las drogas, porque si no, no tenía cómo salir de su propia formación y responsabilidades. También fracasó. William Reich, a proposta de liberar el deseo, liberar un instinto. Não adiantou de nada, tirar a roupa, fazer orgias, fazer isso, fazer aquilo, igual. O monstrinho não é tão simples de resolver o problema da neurose. Já tentaram inibir o processo de repressão, mas não é tão simples assim. Tudo isso nos dá, digamos assim, uma experiência para chegar ao contexto da cratologia hoje. Terapias sobre la neurosis, el propio Freud dice que detrás de toda neurosis existe otra neurosis.
Então, temos que reconhecer que o pai da psicologia era um cara que encontrou uma grande verdade, mas também encontrou suas limitações. Pelo menos ele as reconhecia. O processo da evolução da consciência não tem nada a ver com um processo religioso, nem só com um processo psicológico. É um processo humano, de sensibilidade interior. O desenvolvimento da consciência é um processo mais interior que externo. Não é indo, talvez, a uma igreja e perdoando que nós nos vamos libertar de nossos erros. Talvez não cometamos mais, porque cada vez que me perdoo, eu continuo cometendo o mesmo erro. Não acho que o perdão represente, o auto-perdão, não acho que represente crescimento. Então, o processo evolutivo, em teoria, da consciência, passa por uma série de mecanismos psicológicos que nós vamos ver mais profundamente agora. Nós vamos entrar agora na etapa de defesa do indivíduo. Nós, seres comuns e normais, que queremos, dentro desta sociedade, viver melhor, compartilhar nossas vidas, melhorar a relação com a família e com aqueles com os quais convivimos, trabalho, etc. O indivíduo nesta etapa é evidente que ele quer desenvolver sua independência. Isso para ele é extremamente fundamental, dentro de seu núcleo. Mas isso passa por uma etapa psicológica que podemos chamar neurótico. Sem dúvida, quando mais eu quero viver bem comigo, mais me neurotizo. É decir, a mente, nesse processo no qual o homem se isola, ele fica mais neurótico. É um mecanismo. Então, algumas pessoas me dizem, neurótico é assim. Ou por ser assim é neurótico. Essa é a pergunta inversa que eu faço. A cratologia nos coloca o processo inverso. Eu acho que a neurose e a psicose estão associados a estados da mente, associados a momentos e necessidades. Se eu tenho uma necessidade de conquistar um território, eu tenho que ficar psicótico. E se minha mente não me permite ficar mais psicótico, não vou levantar uma bandeira, um ideal, e tentar convencer as pessoas com esse ideal, que pode ser um sonho. Então, a neurose é fruto de uma repressão? Sim, porque no estado defensivo é onde reprimo. E é necessário para poder gerar minha própria independência. Então, é um estado normal da mente. A mente desenvolve a neurose como um mecanismo defensivo. Claro que existe uma defesa interna e uma externa. Na defesa interna lidamos com medos, inseguranças, aspirações, a consciência, as culpas. Então, o cara que vive só, ele tem que saber como lidar com seu mundo interno. Tá? E no plano externo tem que saber lidar com as pessoas, as poucas pessoas que nos rodeiam, porque quem está no plano defensivo não tem dezenas de amigos ou núcleos sociais. Ele tem poucas pessoas. Mas tem que lidar com a agressão, com a traição, com o engano, com o roubo, etc. Então, ele vai desenvolvendo sua defesa. Ele não destrói. Frente a uma crise, quem está na etapa defensiva toma esta decisão. Olha, é melhor não brigar, eu me retiro. Quando fulano fica assim, eu vou embora. Não quero enfrentar, não quero discutir, o que eu quero é paz, né? Paz, distância, paz, não quero briga. Isso é um estado da mente e um estado psicológico. Que quero? Paz. Quero paz? Quero dormir em paz, quero estar bem com minha consciência. Então vou trabalhar, vou ganhar meu salarinho, vou produzir isto, não vou competir com outros. Fico na minha. Tá? Em realidade, quem fica nessa posição pode viver em paz em termos. Quando ele tem filho, quando ele tem família, vão surgindo uma série de necessidades que o fazem ir em direção a um plano de conquista. Mas muitas vezes, e isso já atendi centenas de pessoas,
que viven en un plano defensivo y quieren entrar en el proceso de conquista porque así vamos a hacer más dinero. Son que carregan las malas, me propone, es decir, las malas son sus valores, sus ideas sobre lo que es cierto y errado aquí. Aqui o que é certo é que tem que ter limites com a família, com os amigos. Este é meu território, não invado a vida de ninguém para que não invada a minha. Eu quero amar e quero ser amado, mas não quero problemas. Então tem valores muito determinantes e ele carrega isso para o campo de batalha. É decir, os valores dele não servem para um guerreiro. Isso é um fato e por isso fracassa. Porque quando tem que entrar a competir com outra pessoa que faz o mesmo trabalho que ele não, mas o meu trabalho vale tanto, menos disso eu não posso. Então o outro vai botar o preço lá embaixo, vai quebrar ele, e depois que quebre ele, o outro vai subir o preço. É uma luta encarnizada. Essa é a realidade. E a moral muda de uma etapa para outra. A mente muda e se adapta a um novo período. Claro que eu sei que o que estou falando é um pouco conflitivo, é decir, eu vivo de meu trabalho, eu arrumo computadores, eu ensino artes marciais, eu trato as pessoas, eu dou aula, bom, enquanto eu posso sobreviver, me mantenho nesse critério. Mas aí vai ficar que a questão do poder, de realizar e de crescer e chegar ao último estágio do poder, no sentido de poder realizarnos plenamente, não vai chegar a ele. Ele vai viver dentro de digamos, uma caparação, como se fosse uma redoma. Vai viver dentro de uma redoma, protegido, durante o resto de sua vida. Mas essa redoma se pode desmoronar facilmente, extremamente facilmente. É uma ideia também de segurança, é uma ideia neurótica de segurança. Estar bem comigo e o resto não interessa. Me lembro que nos anos 80, a grande moral do movimento pós-hippie era vou ser sincero, vou ficar bem com minha consciência e o resto do mundo não importa. Uma vez atendi um homem que veio e me disse, olha, Jorge, eu fiz algo horrível e não sei como resolver. Eu disse o que eu pensava para uma mulher, que eu não la queria mais, que esto, que não me servia, e essa mulher tomou pílulas e está no hospital em coma. Eu fui sincero. E por ser sincero, quase mato uma pessoa. Então, de que sirve minha sinceridade? Fiquei bem com minha consciência e quase mato alguém. Então, que é certo e que é errado? Ser sincero pode matar as pessoas. Eu fico bem, mas mata as pessoas. Onde está o certo e o errado? Por isso digo que viver em um processo defensivo, de uma forma constante, tem seus limites. Principalmente quando a pessoa perde sua capacidade lúcida de trabalho, perde sua saúde. Se não tem os 7 pilares extremamente desenvolvidos, um dia ele vai ficar absolutamente só. Isso é triste e é real. Mas, nessa etapa, o homem deve aprender artes marciais? Sim, na etapa defensiva tem que aprender a se defender. Nos tiraram a capacidade de defesa e o homem tem que aprender a se defender nesse ciclo. Todas as técnicas defensivas possíveis. É muito importante. Armas, uso de armas curtas, de curta distância, facas, os punhos, e as formas de defesa, não estou falando de ataque, sino todas as formas possíveis de defesa. Isso gera um estado psicológico que dá mais tranquilidade ao ser e ele pode desenvolver-se e pode se mostrar frente ao mundo, que é um mundo eminentemente competitivo, mais seguro. Vi isso
en decenas de mulheres que já atendi, que foram estupradas muitas vezes, e que eu mandava fazer artes marciais, porque depois desse processo conseguiam sair de casa, conseguiam ter a sensação de que podiam enfrentar novamente o mundo. Então, temos que reconhecer que a recuperação de nosso poder é extremamente importante para viver dignamente. Existen otra infinidad de cosas que nos vamos a ir falando primero hoy sobre los 7 poderes. Y en la última aula sobre un desenvolvimiento de esos 7 poderes en cada individuo con dicas y cosas a ser feitas. Fíjense que en la etapa do ataque, las artes marciales, por ejemplo, pasa que a estudiar todas las técnicas de ataque, armas de longa distancia, cómo atingir a través de distancia, arco y flecha, etc. Armas de fogo, estudar, não quer dizer que você las tem que usar. Isso é importante. O jogo existe, estamos no meio do jogo. É importante saber jogar. Se vocês vão jogar ou não vão jogar o jogo, essa é outra história. Não entendo um pacifista que não sabe usar uma arma e que não tem armas. O pacifista é aquele que tem armas, las sabe usar e na hora H decide não usá-la, porque ele vai encontrar outro meio de resolver o problema. Só que às vezes, como eu falava há 43 anos atrás, falei com um judeu que ele vivia num gueto e ele me disse: Jorge, eu era professor de filosofia. ¿tá? Y al final terminé viviendo en los canos de esgotos del gueto, comiendo ratos, y llegué a matar alemanes. Era eles ou eu. Eles ou eu. Não adiantava o intelecto, a cultura, vivir em uma sociedade. Estamos falando de poucos anos atrás, aparentemente culta e inteligente, me queriam queimar, queimaram toda a minha família, mataram todas as pessoas que eu conhecia. Tive que reagir. E estou aqui falando contigo hoje porque eu matei, me defendi e lutei. Então, não podemos resolver tudo em um pacifismo total e absoluto. Vocês têm que, a pessoa que los agreda amanhã, que los queira agredir, tem que ver que vocês não vão morrer passivamente. Então, podem evitar uma agressão só com um olhar. Mas tem que saber usar as mãos, a mente, as armas. O homem tem que estar armado de si mesmo, de sua própria confiança. Não uma passividade em qual ele entra, porque a paz, porque o amor, tudo resolve. Eu gostaria, mas é claro, todo o processo da história nos mostra que aquele que é passivo morre. Isso é um fato. Claro que temos aí, fíjense uma coisa, um exemplo claro. Na própria Bíblia, nos Provérbios, diz assim: mais vale um cachorro vivo que um leão morto. Podem procurar em Provérbios. Mais vale um cachorro vivo que um leão morto. Esse era o pensamento do judaísmo antes da Segunda Guerra Mundial. Porque hoje o judaísmo, antes de que lo ataque, ele já está mandando uma bomba. Mais vale um leão vivo que um cachorro morto. Isso é o que eles pensam hoje. Então temos que ver que existem forças que têm que estar em equilíbrio. Eu respeito uma mulher que sabe se defender. E acredite, se uma mulher sabe se defender, ela não vai ser estuprada. Esse é o ponto. Não vai ser molestada. Se um homem sabe se defender, ele também tem uma chance frente às agressões que existem nesta sociedade. Então, no processo de ataque é isso. Quando vocês vão colocar um produto no mercado, estão brigando com outros. No momento que vocês colocaram esta agulhinha no mercado, vai ter 200 caras fazendo a mesma coisa. Todos competindo. Quando vão dar um concurso que faz 10 anos atrás era
20.000 pessoas, hoje são 80.000, 90.000. Todo es una competición constante que va a ir en aumento, no va a disminuir. Entonces, vocês têm que estar preparados. Vender seus produtos, técnicas de marketing, é a luta de hoje. Assim como aquele que não sabe como lutar de outra forma e prefere ocupar nossa casa, roubar as coisas que nós temos e nos agredir. E ninguém nos vai defender. Isso é o que é triste. Então, en esta parte, en ese proceso evolutivo da cratologia, eu me lembro de Goethe, quando ele faz um pacto com Mefistófeles para conseguir o amor de Margarida. Não tenho como esquecer de Goethe. Ele faz um pacto com Mefistófeles para conquistar o amor. Que coisa absurda. Mas, em realidade, todos os dias temos que fazer um pacto com Mefistófeles. Porque Mefistófeles é a realidade. Tem que pagar contas, as pessoas mentem, enganam, roubam. Para eu conseguir o que eu quero, eu tenho que vender meus produtos, minhas ideias, tudo tem que ser negociado. Todo o tempo estou fazendo pactos com a realidade. A realidade não é um ideal, não é um sonho. É terrível. Se não faz um pacto com Mefistófeles, então não vou conseguir nem manter o amor que eu tenho por uma pessoa. Isso é o que é real. Se aquele que está casado, quer ter uma família, pero quer viver no mundo espiritual, não tem dinheiro para pagar as contas e cuidar de seus filhos, a mulher vai largá-lo. Isso é um fato. Se uno não compactua com as necessidades humanas, não tem um crescimento. Então, quando se entra na etapa da conquista, a mente fica psicótica, a pessoa começa a ter ideias. Como que eu vendo a leite que a vaca dá? Como que eu faço queijo? Vou fazer sabão, sabe? Como que eu vendo o sabonete que eu fiz com gordura animal? Tá? Como que eu faço? Boto na internet, empieza a ideia de que cria uma marca, cria um nome, bota cores, procura entrar no inconsciente das pessoas através de uma simbologia, contrata alguém que faça isso. Todo é uma luta constante para impor um produto ou uma ideia. Uma pessoa que quer entrar na estrutura do poder. Então, se lembra, Goethe tinha razão. Flexibilizar nossa consciência, ser realista. Se não se flexibiliza, o político não se sustenta na política. Se o empresário não se flexibiliza em sua consciência e ele paga todos os impostos e faz todo o que se lhe pide, ele não sobrevive como empresário. Se ele não explora seus empregados e paga salário mínimo e menos do que a pessoa merece, então ele não. Essa é a realidade. Isso é real. Quando uno vai orientar um empresário, uno tem que ver aonde ele está. Se ele já chegou ao domínio, se está ainda querendo conquistar, ou se ele está lutando na etapa de conquista com uma mentalidade de defesa. Vendo isso, uno já sabe se ele vai conseguir evoluir ou não. Então, no domínio, a mente entra em uma fase bipolar e paranoide. Se quem chega ao domínio fica querido e odiado. Um dia nos dá um abraço, outro dia nos dá um beijo. É uma figura estranha. O líder, quando chega ao poder, tem um medo de perder o poder. Então desenvolve um nível de paranoia frente às pessoas. Fulano, não vão passar esta informação, vão falar isto de mim. O cara que dirige o carro, minha esposa, qualquer pessoa se pode transformar em um potencial inimigo. E o líder chega a essa posição achando que ele chegou por seu próprio esforço e porque Deus o escolheu para isso. Então surgem medos e o líder fica perverso. Por isso que fica
bipolar. Muito carismático e muito perverso, nos extremos. São, para mim, fases evolutivas da mente. Nossa mente pode crescer e evoluir nessas etapas, na medida que ele não fique preso a essas etapas. Vou dar um exemplo mais claro. Quando Freud começou a estudar a neuroses, ele viu que um dos grandes problemas da neuroses era a repressão sexual. Sim, exato. Podemos dizer que sim, que havia uma série de factores sexuais acompanhados por uma igreja que não permitia o prazer, bom, toda uma repressão que vem de culpas ancestrais. La primera culpa de que Cristo murió por nuestra culpa. Es decir, el Filho de Deus morre para salvar a humanidade, na qual eu também sou culpado da morte dele, porque ele se matou para me salvar. Então, vem com uma enormidade de culpas, não pode ter prazer, não pode isto, não pode outro, e surgem enormidade de neuroses que são mecanismos de repressão dos desejos inconscientes do ser. Bom, certo. Quando eu comecei meu consultório 40 anos atrás, eu atendia homens com problemas de impotência. Uma enormidade de gente que eu atendia homens com problemas de impotência. Hoje não existe. A neurose estava à flor da pele. Bom, as mulheres também, não existia a pílula anticonceptiva. Depois, quando aparece a pílula anticonceptiva, todo muda. Tudo mudou. Se Freud voltasse hoje, veria que o mundo é outro. A neurose, em 40 anos atrás, era um 70% da população era neurótica e um 30% psicótica. Hoje, não é assim. A neurose diminuiu muito, pero muito, e a psicose cresceu. Então, vamos encontrar um monte de jovens que, não, mas eu vou fazer o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. A responsabilidade não interessa. Então, é a psicologia. Vou sonhar isto, vou morar em outro país, vou estudar outra língua, vou embora daqui, vou fazer aquilo, vou fazer... Sim. O que domina hoje? A psicose. O neurótico é a pessoa ideal, digamos assim, para contratá-lo para levar uma caixa numa empresa. Por quê? Porque ele não rouba. Porque se rouba, tem culpa. E se tem culpa, deixa uma prova de seu roubo. O psicótico não. O psicótico se convence. Este chefe aqui, o dono da empresa, não precisa. O banco não precisa, posso roubar dele, porque ele não vai perder nada, depois ganha ainda o dinheiro de volta com o seguro do banco. Então eu posso roubar tudo o que eu quiser. O psicótico se convence, levanta uma bandeira e diz, olha, esta bandeira é para libertar os oprimidos. Sim, não é uma bandeira, é um meio para chegar a um fim. E pode representar o paraíso. Se vocês me seguem, vão encontrar o paraíso. Não, o que ele quer é chegar lá em cima. Teve 22 caras que se reunieron em cervecerías em Múnich e se vão conquistar o mundo. Sim. Assim nasceu o nacional-socialismo. Vão conquistar o mundo. 20 caras se reúnem a tomar cerveja e pensam na fórmula de como tirar dinheiro dos judeus, cobrando segurança em Múnich, das próprias cervejarias, e vão criando uma fórmula para atingir o que querem. Acreditem, é assim com todos os partidos. Se reúnem, pegam uma ideologia, fazemos um pacote e vão vender esse pacote. É um produto que serve para o homem atingir o poder, mas nada. Quando vocês entram na trapa de domínio, correm riscos. Mas eu volto a insistir, existe um mecanismo da mente que vai passando por ciclos neuróticos, psicóticos e depois bipolares e paranoides. Isso está errado. Todas as pessoas que eram grandes líderes de empresas que eu atendi ficavam bipolares e paranoides. Todos, a maioria deles, por lo menos, traíam suas mulheres. Com a secretária, com esta, com aquela, com outra que estava em outro país, em outra cidade. É comum que quando o homem chega ao poder, o exerce. E o primeiro que libera é quê? Aquilo que ele decide. Então, ser ou não ser?
quieren o poder. Acrediten o no, tem um monte de gente que está estudando este curso e diz que quer ter poder, mas tem medo. Porque se eu tenho poder, talvez então eu decida destruir todo aquilo que eu construí até agora. Isso é muito comum. Isso é um dos grandes medos que o próprio poder gera. E essas são as coisas que nós vamos ir estudando agora depois, na próxima aula, no processo de desenvolvimento do poder do indivíduo. Existe algo que se chama masoquismo moral, que é um dos elementos que mais bloqueia o crescimento do indivíduo. Então, nesse processo evolutivo, vamos sujar as mãos? Se suja as mãos também limpando a terra. Não? Às vezes, para construir um jardim, tem que cortar árvores, tem que modelar a natureza. Para construir uma casa, temos que destruir outra. Para nos reconstruir, temos que também derrubar e podar nossa árvore e nossas ideias. Se queremos chegar a um fim, é decir, ter poder, estar na etapa na qual eu consigo dominar. ¿Para quê? Isso é importante. Para construir, para realizar, para poder executar aquilo que nós queremos, para ser felizes, para amar e manter aquilo que queremos. Se não temos esse poder, vamos perder, vamos ficar sós. Agora, preciso sujar as mãos? Eu entendo assim, você pode jogar xadrez sem a necessidade de comer o rei do outro. Eu estou jogando xadrez, não preciso comer as peças. Vou demorar mais em ganhar os jogos, infinitamente muito mais. Mas vou chegar aonde eu quero ir sem me sujar. Mas tenho que ser muito esperto para isso. Muito político, muito diplomático. Saber me ocultar. Ter um desenvolvimento absoluto. Para não destruir o inimigo, tenho que ser muito mais inteligente que o inimigo. Destruir é a coisa mais simples e mais fácil. Sujar a mão é fácil. Tirar a katana e cortar a cabeça do cara é fácil. O problema é ter a katana e não usá-la, mas tê-la. Isso é o que eu quero que vocês entendam. Podem amanhã não usar os segredos da cratologia, mas tem que conhecê-los, porque o mundo usa armas e vocês têm que aprender que tem que ter armas. Estados Unidos e Rússia têm armas atômicas. Eles se respeitam. É porque querem, é porque têm poder. Essa é a verdade desta sociedade. Quando um homem vê que uma mulher tem poder, ele a respeita. Se lhe dá um sopapo a mulher dá um cotovelaço nele, ele a vai respeitar. Bueno, não, com esta não, porque a esta não posso dar-lhe um par de sopapos porque me dá um soco lá embaixo. Então, começa o respeito. O respeito começa pela força, não é pelo amor. O instinto é forte. O homem é destruidor. O homem queima as pessoas. Uma mulher com outra mulher pega uma criança e la enterram viva por 20.000 reais. Isso em pleno século XXI. O instinto é forte. Não é um caso isolado. É fácil induzir as pessoas em estado psicótico, isso é o que estou dizendo. Antes as pessoas eram mais neuróticas, tinham mais culpa, eram mais controláveis. Hoje as pessoas são mais psicóticas, têm menos culpa, são menos controláveis. E quando chegam ao poder, ficam perversos, absolutamente perversos. Isso é a pessoa que não se conhece. Por isso, estamos estudando cratologia. Então, vamos a ver rapidamente. Vou dar uma passada nas estruturas do poder do indivíduo e depois vou deixar aberto para algumas perguntas e vamos continuar na próxima aula com o desenvolvimento de cada uma etapa dos poderes. Fíjense que aqui nós temos, na parte política do indivíduo, definir território e delimitar fronteiras. É importante que quando uno está dentro de uma etapa, digamos, bem defensiva,
Como eu estou aqui, estou no meio do mato, rodeado natural, passa um rio na minha frente, e eu tive que rodear minha casa, que tem um terreno de 1.600 metros, com um muro alto, com tudo, a pessoa pula. Tá? Então agora vou descer que garante. Quer dizer, definir território, delimitar as fronteiras. É importante, porque senão, se tu deixa a porta aberta da tua casa, o cara se entra. Deixa a porta aberta do teu carro, entra e te rouba o carro. É decir, definir o hábitat, o espaço. Definindo o meu espaço, eu tenho também um território onde desenvolvo minha força, minha capacidade de trabalho, de produção, etc. Então, depois temos a etapa política de conquista e a etapa de domínio. Na questão da economia, tem a ver com o patrimônio, a produção, a poupança e o estoque. É decir, o que o homem pode produzir dentro dessa etapa de defesa é o que pode criar para se sustentar e se manter. A maioria das pessoas está na etapa de defesa. Diria que um 70% está na etapa defensiva. Tem seu salário, paga suas continhas, está sempre endividado, trata de sobreviver, mas está ali. Um 25%, 27% está na etapa de conquista com enormes dificuldades. E um 2, 3%, digamos assim, não, sim, um 2, 3% está na etapa de domínio. São muito poucos. Então, como vemos neste quadro, na etapa de defensa, na força, que seria lo que sería en el Estado o Ejército, poder militar, a polícia, etc., que existe a força. Técnica marcial, saúde, exames, dietas, exercício, desenvolvimento da sexualidade, todos esos elementos têm que ser desenvolvidos nessa etapa. Comunicação, criar uma imagem de acordo com um objetivo, é decir, uma imagem que tem a ver com minha consciência é uma coisa, e uma imagem que tem a ver com aquilo que eu quero realizar. Essa imagem tem que ser trabalhada nesse próprio processo defensivo. Bom, na consciência, o que representa? A religião. Fíjense que não estou dizendo, é decir, perdão, a consciência tem a ver com a justiça. A justiça interior. Então, definir bem e mal, criar uma moral individual, analisar a culpa e sua função. É decir, temos que ter uma remodelação nesta etapa de defesa. Em que sentido? Eu não posso aceitar a culpa na forma que ela vem, porque a culpa dentro do processo religioso vem com uma punição incluída para chegar a uma redenção. Então, preciso transformar e criar uma consciência que seja eminentemente educativa e que não seja punitiva. Então, para o homem estar bem na etapa de defesa, nós temos que regular os 7 poderes. Acreditem ou não, só com o mundo mágico não vou resolver a existência de um homem. Preciso das 7 forças em equilíbrio evolutivo para o homem ser pleno. Então, não acredito num místico que me diga, estou na etapa de domínio, quando ele não consegue nem produzir sua própria comida, não paga suas contas. É decir, aparece muito delírio e muita psicose. Precisamos uma plena independência para que o misticismo não seja uma fuga. Precisamos uma plena independência dos 7 poderes em harmonia para que a pessoa não tenha ideias que são uma tentativa simplesmente de compensar seu medo à morte e criar uma ideologia para viver mais que sua própria existência. Então, eu vou sobreviver através de minha ideologia. Medos primitivos da morte criam uma necessidade básica de poder sobre os outros e sobre si mesmo. São fatores psicológicos. Então, na próxima aula estaremos desenvolvendo as etapas do indivíduo e vendo os problemas básicos que o indivíduo tem nesse processo evolutivo. Com isso, vamos ter a capacidade de nos rever, redefinir todo o nosso trabalho sobre nós mesmos para atingir objetivos ou para decidir, bom, quero crescer na minha defesa, quero manter-me num plano de conquista, ou quero manter o domínio e melhorar a capacidade de domínio que eu já tenho. Temos que entender
que para que haya dominio, conquista y defensa sin patologías, tem que haber un equilibrio entre el mundo interno y el mundo externo. Bom, agora vamos dar uma paradinha e vou deixar vocês fazer suas perguntas, aunque eu acho que o horário de hoje está no fim. Vamos ver. Se alguém quer fazer alguma pergunta, pode levantar uma mãozinha que tem aí, onde diz nomes. Tem uma mãozinha, você clica na mãozinha e aparece. Bom, se não temos perguntas agora, pode fazer igual as perguntas via internet, me mandar por e-mail, que eu respondo com prazer para qualquer de vocês. E se vejo que são muito interessantes, las vou incluir na próxima aula. A próxima aula pode demorar umas 2 horas, porque eu vou desenvolver e depois eu sei que vocês vão ter uma série de perguntas e gostaria que todos, a maioria, esteja presente, porque quero fazer uma troca maior com as pessoas, porque muitas coisas aqui entram em choque com o que uno aprendeu e talvez na forma de dar-la, como tenho que resumir muito, pode gerar conflitos que acho que posso esclarecer e resolver. Então, em princípio, muito obrigado a todos vocês por a presença. Nos vemos na próxima semana, neste mesmo horário. Um abração.